Se você está fazendo a casa dos seus sonhos, você precisa estar atento a esses 10 itens. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 10 erros na iluminação da sua casa que você precisa corrigir ainda na etapa de projeto. O primeiro item, que eu considero um grande erro no projeto de iluminação, é não ter uma planta de layout bem definida. A planta de layout é aquela planta onde vamos localizar todos os móveis da casa, né? Vamos colocar um sofá, aonde vai ter o painel de TV, cama, armários, na parte da cozinha onde vai estar localizado bancadas, mesa, geladeira, ter uma planta de layout bem definida. Claro que durante ali a vida, né, durante o dia a dia, esses móveis eles podem movimentar, mas hoje a maioria das pessoas fazem casas planejadas, então a chance desses móveis ficarem movimentando é muito pequena. E a planta de layout bem definida, ela é extremamente importante para o projeto de iluminação, porque com ela conseguimos iluminar com uma melhor eficiência os ambientes que realmente precisam ser bem iluminados e os ambientes de descanso a gente consegue trabalhar eles de uma forma bem eficiente. Então, primeiro ponto para se fazer um bom projeto de iluminação é definir a planta de layout. Nosso próximo item, que eu considero um erro em um projeto de iluminação, é não definir a temperatura de cor ideal para cada ambiente. Muitas pessoas acham que pode trabalhar ali com uma temperatura de cor igual em todos os ambientes, mas cada tipo de ambiente, né, sendo ele de trabalho ou um ambiente de descanso, pede por um tipo de temperatura de cor, como por exemplo, ambientes de trabalho, né, cozinha, lavanderia, banheiro. O ideal é que você utilize na iluminação uma iluminação que ela vai ser aí de 4000K, que é uma iluminação branco neutro. Essa temperatura de cor utilizada nesses ambientes, ela é interessante porque ela te deixa aí um pouco mais em alerta em relação à temperatura branco quente. Mas aqui nos nossos projetos, dependendo do tipo da lâmpada, né, e da marca da lâmpada que a gente vai utilizar, porque isso é muito importante, a gente utiliza o branco quente em praticamente todos os ambientes. O outro ponto que você precisa ficar atento é que ambientes de descanso, como quarto, sala de TV, sala de estar, você precisa trabalhar eles com uma temperatura de cor 3000K, que é o branco quente. Essa temperatura de cor é aquela lâmpada que traz aí um certo conforto, né, um certo aconchego e te faz ficar mais relaxado, que é a proposta desses ambientes, né? Como um quarto, uma sala de TV, uma sala de estar. Nesses ambientes de descanso, se você utilizar aí um branco neutro ou um branco frio, você pode ter problemas, né, como por exemplo de insônia e até mesmo problemas hormonais, porque esse tipo de lâmpada, elas nos deixa mais em alerta, não sendo indicadas para ambientes de descanso, como quartos, sala de TV e salas de estar. Aqui nos nossos projetos, dependendo do tipo da lâmpada que for ser utilizado e a marca, a gente costuma colocar aí todos os ambientes com a lâmpada branco quente. Mas depende muito da marca, porque tem algumas marcas que mesmo a temperatura de cor 3000K, ela é muito amarela. E isso para, por exemplo, uma cozinha, né, um banheiro, pode ser aí um pouco prejudicial. E o nosso próximo item é o fluxo luminoso. Você precisa estar atento quando for comprar ali sua fita de LED, né, sua lâmpada, o seu plafond, com relação à quantidade de luz que ela emite. Até tem uma certa confusão entre temperatura de cor e fluxo luminoso, que as pessoas acham que a luz branco quente ilumina menos do que a luz branco frio, o que é uma grande mentira. O que acontece é que o nosso olho ele enxerga melhor tons frios, então por isso que passa uma sensação de que o branco frio ilumina mais. Mas, por exemplo, uma luz branco quente que tem 1000 lumens e uma luz branco frio que tem 1000 lumens, as duas iluminam de forma semelhante. E então, o que você precisa estar atento é o fluxo luminoso. Ambientes de trabalho, como uma cozinha, uma lavanderia, um escritório, você precisa colocar um fluxo luminoso maior, que é dado em lumens. Ambientes de descanso, como quarto, sala de TV, sala de estar, você pode colocar lâmpadas que tenham aí um fluxo luminoso menor. Isso eu não vou falar aqui assim o que é o ideal para cada ambiente com relação à quantidade de lumens, porque depende muito do tamanho do ambiente.
ambientes maiores eles precisam de mais lumens e ambientes menores você consegue trabalhar ali com uma quantidade menor. Mas você não pode fazer ali uma casa inteira com uma única lâmpada, porque você não vai conseguir ter uma eficiência luminosa igual para todos os ambientes. O ideal é que você avalie cada ambiente e utilize a iluminação que tenha um fluxo adequado para cada um deles. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E me conta aqui nos comentários, você já cometeu algum desses erros aí no seu projeto de iluminação? Nosso próximo item que eu considero um erro em um projeto de iluminação, esse é bem polêmico, mas também ele é bem pessoal, que é utilizar luz verde no jardim. A luz verde no jardim, você pode utilizar ela, se caso seja aí do seu interesse, né, se você gostar do efeito que ela traz, mas o ideal é que para a iluminação de paisagismo, você coloque uma luz que ela seja branco quente, que ela varie aí de 2.700 Kelvin até 3.000 Kelvins. O interessante é que você trabalhe essa temperatura de cor, porque quando você faz ali todo um projeto de paisagismo, né, você quer realçar a cor da planta. E quando você coloca a luz verde em um paisagismo, tudo ali fica verde, todo o entorno. Você não consegue ver ali a real cor daquele paisagismo. Por isso que é interessante que para projetos de paisagismo, você coloque uma lâmpada que ela tem aí de 2.700 a 3.000 kelvins, e que ela também tenha um alto índice de reprodução de cores, porque aí ela vai reproduzir fielmente a cor da planta. Eu falo que esse item é um item muito polêmico, porque tem muitas pessoas que gostam, né, aí do efeito que a luz verde traz no paisagismo, aí já é uma coisa muito particular, mas eu considero como um erro em projetos de iluminação residenciais. Acho muito válido quando você vai trabalhar aí, por exemplo, um evento, uma festa, algo mais cinematográfico, você utilizar lâmpadas coloridas no paisagismo, né, como o verde, como o azul, mas são casos específicos, né, são ambientes mais cenográficos e não são residenciais. Para residenciais, eu sempre indico trabalhar com a luz branco quente. E o nosso próximo item, que eu considero um erro em projetos de iluminação, é utilizar lâmpadas de foco em banheiros. As lâmpadas de foco são lâmpadas como, por exemplo, o Par 20, a R70, a dicróica, que são lâmpadas que seu faixo de luz é definido como se fosse um cone. Ele sai mais potente na área superior e ele vem abrindo, iluminando a superfície. O que é o grande problema de utilizar esse tipo de lâmpadas em banheiros? Quando você utiliza elas em banheiros, o banheiro ele é muito estreito e isso faz com que você tenha muita sombra. Por exemplo, ali na área do banho, se a lâmpada de foco estiver em cima do chuveiro, ela vai bater no chuveiro e vai projetar toda a sombra dele em quem estiver ali utilizando a área de banho. O mesmo acontece com o box, e com outros itens, né? Vai depender de cada banheiro. O ponto mais crítico que eu vejo de utilizar aí lâmpadas de foco em banheiros é quando utiliza elas ali logo em cima do espelho, né? Com a intenção de iluminar o rosto para barbear, maquiagem, o que não funciona. Essa lâmpada de foco, quando ela é utilizada nesses casos, que está ali em cima do espelho, mesmo sendo uma lâmpada direcionável, que você consegue movimentar ela ali, por ser de foco, quando você direciona ela para o rosto, ela bate na parte superior do seu rosto e projeta a sombra na parte inferior, não sendo eficiente para as funções que ela foi proposta. O ideal é que para banheiros você utilize sempre uma lâmpada difusa, né, que vai ser um plafond, um perfil de LED, porque esse tipo de iluminação, por ser difusa, ela não vai projetar sombras ali nessa área de banho, né, e nem ali no box, nem na área da pia. E a iluminação para fazer qualquer atividade no rosto, sendo ela maquiagem, barbear, você não vai utilizar a lâmpada dicróica em cima do espelho. Você vai fazer um espelho que ou ele vai ser iluminado com uma luz frontal, pode ser ali um espelho jateado, né, um espelho que você já compra pronto aí, ou na etapa de obra você vai prever que esse espelho vai ter ali um perfil de LED embutido e ele vai estar de forma paralela com o rosto.
ou seja, ele vai estar na parte frontal ali do espelho, porque aí sim você vai ter uma luz que vai ser eficiente para maquiagem, barbear e qualquer outra atividade no rosto. O nosso próximo item, ainda falando sobre banheiros, eu até já falei um pouco sobre no item anterior, que é utilizar uma lâmpada de foco ali dentro da área de banho, principalmente em cima do chuveiro. Vejo aí em vários projetos, a pessoa pega e coloca até com uma intenção muito boa de criar ali uma área de banho confortável, aconchegante, porque normalmente as pessoas colocam essa lâmpada de forma que ela assente separado da iluminação principal do banheiro, para criar ali esse ambiente mais aconchegante, né, no banho, para tomar ali um banho mais relaxante. Só que o grande erro é que elas colocam essa lâmpada no centro do ambiente ou no canto atrás do chuveiro. E isso acontece aquele mesmo caso. Por ser uma lâmpada de foco, ela vai bater ali na parte superior do chuveiro e vai projetar toda a sombra dele embaixo. Então, se você quer ali colocar uma luz para tomar um banho mais relaxante, né, mais aconchegante dentro da área de banho, você precisa colocar ela do lado oposto do chuveiro. Por exemplo, se você vai colocar ali uma R70 ou uma dicróica, você coloque ela de forma que ela vai ficar de frente com o chuveiro. E o ideal também é que você coloque uma lâmpada quando você quer criar esse efeito mais relaxante, aconchegante, que ela tenha um ângulo de abertura fechado, de ali aproximadamente 7, 10 ou 15 graus, porque aí ela vai criar ali um efeito muito agradável e bem relaxante dentro dessa área de banho. E o nosso próximo item, que eu considero um erro em projetos de iluminação, é utilizar lâmpadas de foco, como a R70, Par 20, dicróica, em cima da cama. Essas lâmpadas, como eu já falei no vídeo, elas são lâmpadas que têm um faixo de luz mais forte, que é definido como se fosse um cone, e então são lâmpadas que ela tem ali um faixo de luz que tem uma potência muito grande, principalmente quando estamos falando aí de lâmpadas ARs, como a R70, a R111. Quando você coloca esse tipo de lâmpada, que são lâmpadas de foco, em cima da cama e você está deitado na cama, elas acabam incomodando bastante a visão, gerando aí um certo desconforto, né, como ofuscamento, e vai incomodar bastante, você não vai conseguir ficar deitado e com elas ligadas. Então, o ideal é que na cama você não coloque esse tipo de lâmpada. Você utilize ali talvez um pendente, né, ou um plafond, um perfil de LED, uma lâmpada que seja difusa, que esteja ali próximo da cama. Se você quiser utilizar uma lâmpada de foco aí em um quarto, eu sei que elas dão um efeito bem interessante, você utilize elas longe da cama, de forma que não vai te incomodar quando você estiver deitado. E o nosso próximo item, que eu considero um erro em projetos de iluminação, é utilizar um único ponto de luz no centro do ambiente. Considero isso como um erro em projetos de iluminação, mas é o que normalmente as construtoras fazem, né, e entregam aí as casas com apenas um ponto de luz no centro de cada ambiente. Eu considero isso um erro, porque vou te dar aí um exemplo de um quarto. Você pega ali um quarto, você vai colocar ali um plafond no centro do ambiente. O armário, ele vai estar muito distante. Coisas como, por exemplo, uma bancada, uma penteadeira, vão estar distantes ali desse ponto de luz. Então, você não vai ter uma eficiência luminosa aonde realmente precisava estar iluminado. O ideal é, para um projeto de iluminação, como eu já havia falado, você precisa variar o layout e você precisa iluminar aonde realmente precisa ser iluminado. Vocês não concordam que, se colocar um único plafond central, a única coisa que ele vai iluminar é o pé da cama. E isso não traz eficiência luminosa nenhuma para o ambiente. Então, avaliando muito bem o layout, a gente consegue programar ali uma iluminação para o armário, uma iluminação para a cabeceira da cama, que é onde realmente precisa de luz, uma iluminação ali próximo a uma bancada, né, uma escrivania, uma iluminação ali próximo ao acesso, né, do quarto. Então, precisa sim ser muito bem avaliado o layout para que seja feita essa distribuição luminosa de uma forma que ela fique eficiente e você não coloque apenas um único ponto central que não vai ter aí eficiência luminosa nenhuma. Não vai iluminar o que realmente precisava ser iluminado. E o próximo item que eu considero um erro em projetos de iluminação é não avaliar a altura do pé direito. O pé direito é a altura que a gente tem do piso até o forro.
podendo ela aí ser um pé direito comum ou um pé direito duplo. E é extremamente importante avaliar a altura do pé direito, porque cada lâmpada ela consegue vencer uma altura diferente. Como, por exemplo, para ambientes que têm aí um pé direito comum, né, a gente utiliza aí mini dicróica, par 20, AR70, que são lâmpadas que conseguem vencer a altura aí de um pé direito comum, criando um efeito estético bem interessante e iluminando muito bem também o ambiente. Lembrando que precisa avaliar aí a lâmpada que vai ser utilizada no ambiente, porque ela tem vários pontos, né, como o ângulo de abertura, IRC, fluxo luminoso, e tudo isso influencia se ela vai iluminar bem ou não. Vou deixar aqui nos cards um outro vídeo também, falando exatamente sobre isso, como escolher aí a sua lâmpada, né, de acordo com o índice de reprodução de cores, fluxo luminoso, temperatura de cor. Vou deixar ele aqui nos cards para você ver depois. E é muito importante avaliar o pé direito, porque se você pegar um pé direito ali, um pé direito duplo, e você colocar uma lâmpada dicróica, ela vai se dispersar no ar, ela não consegue chegar até embaixo. Então, você precisa avaliar a altura do pé direito para poder definir os tipos de lâmpada, como, por exemplo, um pé direito duplo. Para que você tenha uma eficiência luminosa, uma lâmpada que vá conseguir vencer toda essa altura, você precisa utilizar par 30, AR111, que são lâmpadas que têm um fluxo luminoso muito alto e muito potente e consegue vencer toda essa altura. Mas já em contrapartida, não compensa você utilizar aí uma par 30 e uma R111 em um pé direito comum, um pé direito de 3 metros. Você vai gastar mais com uma lâmpada que é bem mais cara do que as outras e ela não vai te entregar aí um resultado muito agradável, que é o mesmo caso de utilizar esses outros tipos de lâmpadas, dicróica, par 20, em um pé direito muito alto. Você vai só gastar, não vai ter aí uma eficiência luminosa igual você queria. E o nosso último item, esse eu considero um dos erros mais graves, que é exagerar na iluminação. A gente vê aí, principalmente em fachadas, né, várias fachadas aí cheias de perfis de LED, cheias de spots, e isso acaba gerando um certo desconforto visual. Então, quando você for programar o seu projeto de iluminação, você pega a sua planta de layout e ilumina apenas aonde precisa ser iluminado. Quer criar ali um efeito de destaque, né? Você cria ali de uma forma que vai ficar bem interessante, utilizando aí lâmpadas que são próprias para isso, para criar efeitos decorativos, mas você não precisa encher de spots, como por exemplo, a gente vê aí uma fachada que tem ali uma frente de 12 metros com 10 spots. Com vários perfis de LED. E isso acaba poluindo visualmente muito a sua fachada, o seu muro, deixando ele carregado e até mesmo feio, né? Então, você precisa avaliar onde precisa iluminar, os elementos que você realmente quer destacar e definir muito bem qual vai ser o tipo de lâmpada que vai ser utilizado ali. Muita gente até acha, né, que quanto mais colocar, quanto mais lâmpadas utilizar, mais bonito vai ficar, mas na verdade vai ficar muito carregado e gerar muito desconforto visual. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E me conta aqui nos comentários, você já cometeu algum desses erros aí no seu projeto de iluminação? E se você está pensando em construir a casa dos seus sonhos, aqui na descrição tem o nosso e-book que ainda está sendo distribuído de forma gratuita, que é um guia que te mostra quais são os primeiros passos da etapa de uma obra e quem você procura primeiro para poder organizar e dar início aí ao projeto do seu sonho.